diretamente da paróquia São Gonçalo, lá do Piauí. Ele é natural de Brasília. Vai conversar conosco aqui essa pessoa simpaticíssima, Padre Jefferson Silva. Chega pra cá, meu padre. Padre Jefferson Silva, que bom ter o senhor conosco, sua bênção. Seja bem-vindo, padre. Deus abençoe, Peter, que alegria estar aqui, né, nesse território eucarístico. Alegria e nervoso de estar aqui nesse PHN, né, porque propósito que eu vivi durante muito tempo, esse por hoje, eu não quero mais pecar. Então, que alegria estar aqui. Legal, padre. Lá direto de Brasília, o senhor nasceu em Brasília e está no Piauí. Que história, gente, uma história muito bacana de busca da vontade de Deus dentro de um chamado, né? Tentar ouvir a Deus, buscar a Deus. E hoje um sacerdote aqui conversando com a gente é uma benção. O padre Jonas fala que sempre quando um padre vem visitar a Canção Nova, é a visita do nosso Senhor para conosco. Eu tenho certeza que o senhor está visitando a Canção Nova através do Padre Jefferson, né? Está visitando o nosso programa aqui, o PHN, através da presença do Senhor, né? No programa anterior aí, o Gente de Fé, o Padre Ailton também, sua bênção, viu, padre? Um grande abraço. Os padres aí vindo e dando essa graça para nós, né? A visita de Deus para todos nós. Mas, padre, vamos conversar um pouquinho sobre essa história tão bacana. Uma família católica, estruturada, a mãe do senhor era ministra da Eucaristia, né, inserida dentro da igreja, mas o senhor queria meio que conhecer um mundo que não era o seu, queria conhecer, tinha curiosidade. Por que isso, padre? Né, já ali dentro de um ambiente tão bacana, de onde que vinha essa vontade de desbravar um horizonte desconhecido? Então, né, meu ambiente familiar, né, meus pais, mais 3 irmãos, e assim, a minha formação familiar sempre foi com um rigor muito grande. Né? Minha mãe era generala, né, catequista, ministra. Para mim vai ser assim uma alegria falar da minha mãe. Hoje eu vou usar muito o nome dela aqui, viu, Peter? Porque assim, no ano passado a gente sofreu muito, que quase nós perdemos minha mãezinha por causa da Covid. Né? Então, assim, o Senhor nos devolveu ela mais uma vez. Então, no ambiente familiar, minha mãe sempre foi assim com a gente, com muito rigor. Porém, família ali, núcleo, né, das 6 pessoas que estavam ali, tudo e tal. Porém, a grande família, tios, primos, que se agregavam nos finais de semana, tinha-se outras vivências, né? Então, final de semana na casa da avó, final de semana tinha churrasco, tinha pagode, tinha bebida, tudo e tal. E assim, sempre tinha aquela questão, né? Sexta-feira terminava a aula, para onde é que nós queríamos ir? Para a casa da avó, que lá nós tínhamos uma liberdade. Então, com minha mãe, era sempre assim, eu costumo dizer isso. Se ela pudesse cavar um buraco e colocar os 4 filhos dentro, ela colocava. Para preservar. A gente não podia ter amigo. A gente não podia dormir fora. A gente não podia pedir nada emprestado. Se a gente chegasse lá com uma blusa ou uma calça emprestada de alguém, vai devolver, menino, que eu não te dei isso, você comprou isso aonde? Então, esse confronto de querer ter uma vida com uma maior liberdade. Né? Tanto que final de semana, na casa da avó, tem algumas histórias. Né? Por exemplo, lá em Taguatinga, minha avó morava na QNL, tinha missa 5 da tarde. Né? Então, tenho minha prima Renata, minha irmã, que tem 39, e eu tenho 37. Então, ali era a trinca. Né? Então, eu lembro uma vez que a gente falou que ia para a missa das 5, para onde a gente foi, para uma matinê no Pistão Sul. Né? Aí batemos para a boate, tudo e tal, 5 horas, chegamos umas 8h30 com aquele medo, fumaça de boate, né? A gente se cheirando, a gente chega lá, vai dar problema, né? Então a gente gozava dessa liberdade, porém escondida. Teve uma vez na casa da avó, eu, minha irmã Grazi e minha prima Renata, a gente foi inventar fumar, né? Atrás da casa da avó, e aí minha tia percebeu. Minha mãe terrorista toda, né? O que ela fez? Foi lá na casa da vizinha, ela deve estar rindo ouvindo isso aí. Catou os baguinhos de cigarro da vizinha, tudinho,
Aí chegamos em casa, saindo da casa da avó, fomos para casa. Ela pegou aqueles baguinhos de cigarro, ela disse assim: vocês querem fumar? Agora fuma. A gente teve que mastigar baguinho de cigarro. Pense na confusão. Isso é mãe raiz, né, gente? Mãe raiz. Mãe do rigor. Então, assim, a gente estava nesse núcleo de vivência de fé, porém, assim, por uma questão mais social, de aparência, superficial, mas dizer assim para você, que eu tive uma experiência de Deus, aquela experiência que fala, caramba, eu quero conhecer de Deus, eu quero me aprofundar, eu quero adorar. Não, era uma vivência ali, porém querendo viver outras coisas. Não tinha Existe a diferença, né, de conhecer e experimentar. O senhor ali, por conta da família, e claro, né, não dá nem para julgar uma mãe assim, né, tão carinhosa, tão protetora, porque, gente, o mundo, né, padre, o mundo de hoje, imagina. Hoje eu entendo isso porque assim... mas na época, né, na cabeça de jovem... O meu imagina. pai era alcoólatra. Meu pai bebia, a gente tinha que pegar meu pai, às vezes, no bar. E assim, hoje eu entendo porque talvez ela tinha que carregar tudo. Com certeza. Alcançar tudo, né? Isso mesmo. E aí, só que aconteceu o seguinte, padre, o senhor fez a sua primeira comunhão, e ao invés dessa experiência acontecer, deslanchar, uma experiência com Deus e tudo mais, na verdade, a fé do senhor deu uma esfriada. Por que aconteceu isso? Por causa da mãe. Brincadeira. Minha mãe é catequista, né? Eu fiz 3 a 4 anos de catequese. Chegava no final, novembro, dezembro, ela dizia assim, tá preparado não, faz mais um ano. Os meninos tudo iam fazer a primeira comunhão. Ela reprovou o senhor na primeira 4 vezes, 3 a 4 vezes, reprovado. É fera mesmo. E aí, entrei para perseverança. Quando eu fui para perseverança é aquela coisa assim meia solta, né? Que você está ali, mas não tem, para receber o sacramento no final, não tem a crisma, né? Então, assim, não tinha aquela objetividade, puf. E nesse período, o meu irmão, ele ficou de maior. Meu irmão Erivaldo, um beijo para o meu irmão Erivaldo. Ele ficou de maior, já tinha uns 18 anos. Eu lembro que foi nesse período que ele mudou para morar com a avó, que a casa da avó era o céu, né? Então... Todo mundo queria ir para casa da avó. Aliás, as vovós, né? Eu tenho 2 filhos, né? É uma maravilha, gente. Vó tem essa liberdade, né? É um filho, mas é um filho que vai dormir na casa do outro, né? A avó é isso. É filho, mas vai dormir na casa da neto. É neto. É filho, mas é neto. E aí, aquele chocolatinho que lá em casa a gente dá uma segurada, a avó libera. Aquele negócio todo. Mas um abraço e um beijo para todas as vovós. É maravilhoso ter casa de vó, né? Muito bom. Verdade. Mas tem que ter um meio termo aí, né? Tem que ter um meio termo. Aí, nesse período, meu irmão ficou de maior. Meu irmão mais velho, hoje ele tem 42. E aí, meu irmão ficando mais velho, minha mãe deu uma maior liberdade para ele curtir a vida. E aí, meu irmão me levava, né? Eu ia com ele, eu e minha irmã, a gente ia para as farras, para os pagodes. Então, eu me afastei, mesmo nesse período aí dos 13 aos 16 anos, a gente estava vivendo numa vivência assim, mais mundana. Ela permitiu que eu saísse da crisma, tanto que eu fui fazer a crisma só depois que eu fiz a experiência profunda com Deus, que daqui a pouco a gente vai falar. Mas, assim, o que me fez sair, hoje eu entendo isso. Hoje eu trabalho com a juventude também, e eu entendo que a juventude, todos os grupos jovens que eu passei, eles precisam ter um objetivo concreto para estar se reunindo, para se realizar esse objetivo em tempo curto, em prazo curto, né? Então, às vezes, a gente falha nisso com os nossos jovens adolescentes. Você tem que dar uma meta. Trazer metas, uma meta né? objetiva. Estamos reunindo aqui para quê? Final do ano, a gente vai apresentar um musical. Estamos reunindo aqui para quê? Para no final do ano ou no meio do semestre a gente ir visitar uma casa de recuperação. Então a gente tem que trabalhar com essas metas. Eu entendo muito isso. Em todas as paróquias que eu passo, tanto em Currais, a gente fez um projeto, né? O projeto... Vou lembrar, daqui a pouco eu lembro. Com crianças, um projeto que oferecia para as crianças aula de reforço, escolinha de futebol, aula de canto, aula de dança. Atividades, contraturno, ações Meu Bom Jesus, lá em Currais. Então, no final do ano, a gente tinha uma meta. A gente trabalhava para apresentar o musical do final de ano de Natal. E pronto, a galera vibrava, era figurino, era coreografia, era o coral cantando, e pronto, a gente abraça, a gente
conduz, né? Legal. Aí, só que mesmo com essa turminha de farra aí que o senhor tava, né? Com o irmão e tudo mais e tal, teve um momento que o senhor começou a se sentir isolado. Quando é que foi começando a dividir os caminhos aí, né? Porque essa turminha de farra aí começou, de repente, o senhor se viu meio isoladão. Por quê? Sim, porque, assim, na minha infância, toda a vida, né, eu sempre fui assim, meio sonso, né? Quieto, na minha. Minha tia até me chama, minha tia do carro, tia Rita. É o deslize, é o vai na onda. Então, assim, morria de medo da minha mãe. Eu morria, não vou falar esse termo, mas morria de medo, tomar porrada dela, não sei o quê. E, assim, nessas farras, algumas coisas estavam sendo excessivas. A bebida, E o minha senhor já irmã. começou a ver, opa, peraí, tá muito Peraí, fundo para mim. tá muito fundo. Cigarro, esse tipo de coisa, né? E aí eu sempre vinha falando com minha irmã, com minha prima Renata, com minha irmã Grazi, gente, está assim, não sei o quê. Isso vai dar, não vai dar certo. Isso Mesmo no meio da farra, o senhor já não, estava não, percebendo que estava não demais. vai funcionar, Então né? segura aí, padre, que a gente vai continuar essa história. Muito legal, né? A gente vê que no fundo tem aquela voz interior, né? Tem Deus falando, ó, cuidado, cuidado, meu filho, por aí vai dar ruim, né? Agora, para a saída do bloco, a gente sempre gosta de perguntar, fazer uma pergunta para o padre Alessandro também, padre. O padre, como é que um pai e uma mãe pode administrar esse momento de confronto dos filhos, né? Porque, por exemplo, no caso do padre Jefferson, num ambiente cristão e tudo mais, e aí o jovem pega numa determinada idade, de repente começa a confrontar tudo aquilo que recebeu dos pais, né? Mas por que que eu tenho que ir para a missa? Mas por que que eu tenho que fazer crisma agora? Como é que faz, padre? Como que o pai e a mãe pode administrar bem esse momento de rebeldia dos jovens que se repete, né? Não é um ou outro. Me parece que é uma porcentagem meio que grande isso, né, dos jovens que acontece isso. Na verdade, é da fase do jovem, né? Uhum. O adolescente, quando ele vai chegando e vai firmando a sua identidade, ele vai tendo esses confrontos com a realidade na qual ele está. Qual o papel do pai e da mãe? Lembra de Eli diante de Samuel? Eli estava dormindo no quarto, Samuel escutou a voz: Samuel, Samuel. Samuel correu para Eli uma vez, duas, até que Eli entendeu que era Deus quem chamava Samuel. O papel do pai e da mãe é exatamente o papel de Eli, de ajudar o jovem a fazer o discernimento da realidade da sua vida. Não é de opressão, não é de manipulação, não é de toler aquilo que o jovem está vivendo, mas é ser luz para o jovem dentro da realidade que ele está vivendo. Uma coisa que hoje em dia os pais precisam entender é que criança é sempre criança. Ela pode ser inteligentíssima. Ela pode pegar esse aparelhinho aqui e trabalhar melhor que um adulto. Achar coisa que a gente não acha. Mas é sempre criança, precisa de orientação, precisa de educação. Adolescente é sempre adolescente, jovem é sempre jovem. O mundo muda, mas o ser humano não muda. Ele é sempre o mesmo. Ele precisa de alguém que direcione. Então, o papel do pai e da mãe, qual é? Em primeiro lugar, descobrir qual é a realidade do seu filho. Qual é a vocação do seu filho? Qual é o chamado que Deus tem para ele? Qual é a vida dele? E a partir dali, orientar. Né? Há uma expressão muito bonita no linguagem popular, né? O filho, ele é de Deus, o pai só cuida, o pai só orienta. Então, o pai, em primeiro lugar, precisa estar em sintonia com Deus para saber o que Deus quer na vida do filho. Eli, no primeiro chamado, Samuel também não entendeu. No segundo, não. Mas no terceiro, ele teve discernimento. Pai e mãe precisam ter discernimento na vida do jovem. Deixa eu voltar a conversar com esse padre tão simpático. O padre, o senhor é muito simpático, padre. Eu gostei. Obrigado. Como é que é? Bonito igual, né? Isso A aí, gente né? está se achando. É isso aí. Ô, padre, vamos continuar então nessa história do senhor, que foi o seguinte. Lar católico, a mãe catequista, ministro da Eucaristia, aquela rédea curta, mas mesmo assim querendo experimentar as coisas do mundo. E tinha um grupinho ali, familiar, né, que vocês aprontavam algumas, só que começou a ficar feio demais, aí o senhor começou a tirar o pé, começou a sair daquilo ali. E aí, padre, como são as coisas, né? Deus, ele manda o momento certo, na hora certa para a gente, né? Teve uma via sacra que o senhor participou. Por que essa via sacra foi importante? Então, esse isolamento, deixa eu contar para você como é que foi. Eu entreguei minha irmã e minha prima para minha mãe, estão fazendo coisa errada. Elas me deram um gela. Eu fiquei no isolamento. Fiquei em casa, acho que Semana Santa, né?
Via Sacra, Sexta-feira da Paixão. Na Sexta-feira da Paixão, fiquei em casa. E eu não me recordo bem, mas talvez tenha sido minha mãe que me convidou para ir assistir a encenação da Via Sacra na minha paróquia de origem, paróquia São Gabriel, no Recanto das Emas, né? E os jovens, né, o grupo jovem que depois eu ingressei, o grupo jovem Jusga, né? Um abraço para o padre Edinaldo, né, que foi meu pároco na época, tudo, e ele sempre com essa veia artística, era uma Via Sacra musical. Então, acompanhando a Via Sacra, as estações eram móveis. Quando nós chegamos na estação da crucifixão de Jesus, aquela cena saltou meus olhos, saltou meu coração. Eu fiz uma experiência profunda com Jesus ali, naquele momento. Eu lembro até hoje, quem encenava Jesus era o jovem Paulo Roberto, né? E no meu coração brotava uma decisão ao olhar para Jesus, congelou a cena, né, de Jesus crucificado. O cantor entrou cantando, Ninguém Te Ama Como Eu, e no meu coração brotava assim: eu quero entregar a minha vida a Ti, Jesus, assim como Tu entregastes a Tua vida por mim. E isso ficou muito latente na minha alma. E aí, logo na semana seguinte, eu procurei o grupo jovem, que Jusga, né, que era responsável pela encenação da Via Sacra, ingressei, e aí foi vida de doação. Sacerdócio eu não pensava ainda. Eu queria me entregar a Deus, eu queria viver uma vida de missionariedade, né? Que maravilha, né? É lindo perceber que isso acontece, né? Quando Deus toca profundamente o coração da gente, é aquela experiência maravilhosa, né? A gente sente que algo diferente aconteceu, as nossas atitudes começam a mudar, a gente começa a querer mais as coisas de Deus e, inevitavelmente, a gente se vê entregando para Deus, porque foi tanto amor, é tanto amor que a gente recebe que a gente fica naquela intenção de retribuir aquilo que Deus fez na nossa vida. Parece que a gente quer de imediato retribuir para Deus. É muito lindo isso que acontece na vida do jovem, né? Mas aí, padre, o senhor falou desse desejo, né, de querer entregar a vida do Senhor para Deus e tudo mais e tal. E aí eu percebo assim que é importante a gente dar uma passada rapidinho em como é que foi essa jornada até o senhor chegar ao sacerdócio. O senhor participou do grupo de jovens e tudo mais e tal, mas antes do sacerdócio teve uma experiência de vida comunitária, né? O senhor viveu numa comunidade. Fala pra gente um pouquinho. Isso, então, nessa minha caminhada, dentro do grupo jovem, logo eu ingressei na renovação carismática, fiz o seminário de vida com a comunidade Shalom, e conheci o carisma Shalom. Porém, o Shalom, naquela época, tinha acabado de chegar em Brasília, e eu sou meio preguiçoso para escrever. Lembro o Nil, que estava em Brasília. Aí ele falou, Jefferson, os encontros ocasionais podem ser feitos, mas é por carta. Falei, não vou ficar escrevendo carta a vida inteira, né? Para o povo lá de Fortaleza, tudo e tal. Aí, Comunidade Católica Vida Nova, em Brasília, no Recanto São Miguel, Padre Giovanni, fundador. E aí eu fui para os encontros vocacionais. O encontro vocacional era aqueles encontrões que tinha o testemunho de um casal, o testemunho de uma freira, o testemunho do carisma. Então fui, a partir daí comecei a fazer os encontros, os acompanhamentos vocacionais durante um ano, e dentro desse processo eu ingressei na comunidade. Fiquei ali durante 6 anos, 5 anos e meio, 6 anos, né? Dentro desse processo da comunidade, nós abrimos uma casa de missão em Gilboés, na cidade de Gilboés, lá no Piauí. Foi aí que eu conheci o Piauí, foi aí que eu encontrei aquele povo. E a minha vocação específica, sacerdócio, ela se deu um discernimento mais maduro no período que eu estava no Piauí. Quando a gente estava lá na casa de missão, beijo para o povo de Gilboés, meu São Gonçalo também, Currais, Bom Jesus. Então, quando eu estava em Gilboés, o padre ele teve que pedir licença por causa de saúde. Então, quem ficou coordenando a cidade foram os missionários. E aí a gente atendia essa oração, escuta de oração, mas o povo queria confissão. O padre Isaías ia lá, padre Isaías que intermediou minha ida mesmo, depois para o Piauí de vez, né? Então, o padre Isaías passava lá de 15 em 15 dias, celebrava a missa, consagrava um monte de horte, a gente fazia as celebrações da palavra,
mas o povo queria missa. O senhor foi sendo consumido por esse pastoreio, né? Isso. Puxa, eu quero ser o pastor É vida dessa doada, ovelha. isso. Que lindo, Eu aprendi padre. isso na comunidade, né? Que lindo. A vida nova, assim, aquela história. Eu digo que a gente que é de comunidade, eu não sou mais, mas eu me sinto tal. A gente é assim, termina evento, a gente está carregando 20 cadeiras nas costas, sorrindo, feito besta, né? Isso. E é vida de entrega, é vida de doação. desse jeito, é e verdade. é desse jeito. E aí, dentro lá, nesse período, eu tive esse discernimento, né? E depois retornei mesmo para o Piauí, assim, para viver a minha missão mesmo ali, de entrega, de doação. E tudo por um chamado maior de Deus, né? O padre, aliás, detalhe, o padre vai cantar no final desse bloco, o padre canta também, viu, gente? Um trabalho lindo, um abraço pro pessoal da Mangata Produções, o Bruno Espíndola tá aqui, vez ou outra ele tá aqui socorrendo a gente na batera, vai tocar aqui, a produção da Mangata, uma galera topíssima, né? Produção musical, videoclipe, eles são demais, viu? E o padre fez um trabalho muito bacana com a Mangata. No final desse bloco, o padre vai estar cantando também, tá? Como é lindo, né? Deus vai colocando no coração a vocação, o específico e as almas que são a parte que nos cabe, né? Aquela responsabilidade que Deus coloca nas nossas mãos, e a responsabilidade são as almas que o Senhor confia a nós. Mas, meu padre, a produção aqui, ela não perde tempo. Eles prepararam uma surpresa para o senhor, viu? Nós vamos acompanhar. Deixa no ponto aí já, viu, Bia? Vamos acompanhar agora, em primeira mão, os amigos desse padre, né? Que amam, que já fazem parte da história dele. Eles mandaram um VTzinho para o senhor, viu, padre? Meu Deus do céu. Vamos lá? Roda aí para a gente conhecer os amigos do padre Jefferson. Vamos lá. Oi, padre! Tudo bom, Jefferson? Padre Jefferson, aquele homem que eu conheci há alguns anos atrás, quando nós ingressamos juntos na comunidade Vida Nova. E interessante, começamos como os irmãos, nos tornamos amigos, tornou-se nosso padrinho, hoje é sacerdote e um grande amigo do nosso e da nossa família. E a nossa alegria é de ter justamente acompanhado todo esse período com o Senhor. Tudo que você passou, todos os enfrentamentos, Todo sofrimento. E na alegria também de hoje ser um padre da misericórdia. Sim. E nós viemos aqui dizer que nós te amamos muito, que você faz parte da nossa história. E nós acompanhamos tudo que o Senhor passou e somos muito gratos a Deus por uma proximidade tão grande com um padre tão carismático, tão amigo, tão irmão. E detalhe, né? Amigo, próximo e que para nós é sinal do amor de Deus. E por isso, como nós acompanhamos todos os seus passos, nós queremos saber, Padre Jefferson, como tem sido o seu enraizamento, então, a partir de agora, diante desta graça de ser um sacerdote da misericórdia. Um grande beijo para o Senhor. Grande abraço, padre. Legal, padre. Responde a pergunta aí, então. Como é que tem sido esse enraizamento? Ó, que coisa Olha, bonita. poderoso, Profunda a né? pergunta, hein? Essa é a Michele. Legal. Cantora, inclusive. Um abraço, viu? Casal lindo demais. Então, né, a missão de missionário da misericórdia, para mim, é um cumprimento de Deus. Porque, assim, eu sempre tive esse tino para ser missionário. Às vezes eu falava bem assim, eu quero ser um padre, mas eu quero ser um padre missionário. Meus formadores, porque tem gente que às vezes não entende a sua verdade, né, Peter? Falava bem assim, mas todo padre é missionário. Né? E de fato todo padre é missionário. Mas assim, a gente tem que entender na nossa vida para a gente se realizar plenamente o específico de Deus. Né? O específico de Deus, a voz de Deus, que orienta para uma missão maior. Então, no ano de 2016, no ano da misericórdia, o Papa Francisco ele pediu que os bispos mandassem alguns padres para se tornarem missionários da misericórdia. O Papa Francisco dizia isso. Eu quero que vocês sejam o rosto misericordioso do Pai, o coração materno do Pai, aonde quer que vocês estejam, nas pregações que vocês fizerem e na administração do sacramento da reconciliação. Então, assim, eu me deleito. Quando eu venho aqui para a Canção Nova mesmo, atender confissão é, assim, uma das minhas prioridades. É sentar, é ouvir a confissão, aonde quer que esteja. Rotina de confissão na paróquia precisa ter, porque assim eu digo, né? Eu me deleito no confessionário
saber que é um sacramento de cura, de libertação, de restauração da vida do indivíduo. Então, para mim, receber essa graça do Papa Francisco é assim um contentamento muito grande, né? Um contentamento muito grande. Ó, gente, o sacerdote, ele é uma bênção. O sacerdócio é uma bênção para nós. Então, esses padres que entregam suas vidas até silenciosamente nas paróquias por aí afora, que a gente nem sabe onde se localiza aquela cidade, e naquela cidade tem um padre. Naquela comunidade rural tem um padre que sofre porque não consegue estar lá sempre. E tem que ir de lugar em lugar, passar, né? Às vezes a comunidade fica mês sem missa, mais de mês, semestres inteiros sem missa, e esses padres sofrendo porque queriam estar mais presentes. Esses padres que dão a sua vida silenciosamente. Ó, a gente tem que rezar muito pelos sacerdotes. Padres como o padre Jefferson aqui, um guerreiro da evangelização. Reza pelos padres, viu? Deixa ninguém falar mal dos padres da nossa igreja, não. Deixa não. Porque tem muito padre que faz muita coisa boa. E mesmo aqueles que às vezes vacilam, quem não vacila? Quem? Então, vamos rezar pelo sacerdócio da nossa igreja. Tem mais um VT, padre? O senhor falou bastante dela no primeiro bloco. E ela também mandou um VT para o senhor também, né? Vamos conhecer um pouquinho essa querida, a mãe do padre Jefferson. Vamos lá, roda o VT aí. Boa noite a todos. Eu sou a Natália Santos, mãe Padre Jefferson Silva. Hoje quero partilhar um pouco sobre a experiência de Padre Jefferson com Deus. Uma experiência que desde a infância era muito clara e verdadeira. Durante toda a sua caminhada, o seu dom e compromisso com os projetos de Deus sempre encantou a todos. Padre Jefferson, hoje missionário da misericórdia, tem sido fonte de luz na vida das pessoas, seguindo com muito zelo as maravilhas do Senhor. O conselho que sempre lhe dei: meu filho, ide ao mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas. E hoje sou muito feliz e grata a Deus por Padre Jefferson ser pescador de homens. Beatriz, Daniele, obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos. Jesus, nós confiamos em vós. Ah, que linda, padre. Ó, um beijão pra mamãe aí, viu? Preparou um discurso bonitinho, agradeceu a Bia, a Dani aqui, né, que entraram em contato com ela. Que coisa mais linda, padre. Eu fico imaginando a alegria de uma mãe de ter um filho sacerdote, né, padre? É um contentamento tremendo, sabe? Minha mãe, assim eu digo, a gente quase perdeu minha mãe ano passado, né, Peter? Ela teve Covid, ficou 63 dias entubada, fez traqueostomia, teve que fazer as reabilitações. Hoje a gente opera o milagre de Deus, enxerga o milagre de Deus na vida da minha mãe, e ela é essa mulher forte, né? Essa mulher forte, essa mulher guerreira. Eu brincava com ela semana passada: mãe, eu não sei se eu ia aguentar 53 dias na UTI, não. A senhora é forte mesmo, viu? A senhora só me ensina coisas boas, né? Então, é meu exemplo, é meu modelo, é de luta, é de vivência. Ela tinha todos os motivos para abandonar meu pai quando ele estava no álcool, na bebida. Quantas vezes a gente entrou naquele corcel azul, com as roupas que ela jogava tudo, vamos embora que não aguentamos mais, mas ela estava ali, prezando a família, cuidando de meu pai. Meu pai faleceu tem 10 anos, né? Mas ela foi fiel, cuidadora, mulher presente, mulher de Deus, mulher de escuta de Deus. Quando eu estou pensando em errar, Peter, minha mãe me liga. Eu estava aqui agora, nesse instante, eu ia começar o texto do Divino Espírito Santo. E aí eu abri o celular e eu vi uma mensagem dela: canto uma música e clamo o Espírito Santo. Eu falei, essa mulher está aqui na minha cabeça. Uma sintonia grandiosa. Né? Então é uma intercessora, sabe? É mãe, né? É mãezinha. Legal. Ô padre, antes de fazer a pergunta aqui para o padre Alessandro, que eu acho que vai ser de imensa valia para quem está acompanhando o programa, o padre Jefferson, uma última pergunta para o senhor, aqui nesse bloco. O senhor falou dos confessionários, do atendimento com as pessoas.
Uma pergunta rápida assim, padre. Padre também precisa viver o por hoje não vou mais pecar? Porque parece que a gente, né? O padre que atende a gente, o padre que aconselha a gente. Mas o padre também luta, tem que lutar para ser fiel e permanecer em santidade. Sim, e é luta diária. A gente que tem essa percepção do poder de Deus, do auxílio de Deus, do cuidado de Deus e daquilo que as pessoas esperam de nós, a gente tem que estar nessa reafirmação. Eu digo mesmo, né? É o por hoje não, para que eu consiga firmar a vontade de Deus e firmando essa vontade de Deus, eu consiga arrastar muitos para esse Deus, né? Então, é um grito que nós precisamos sim dar na nossa alma a cada dia. Olha, por hoje não, eu quero Deus. Eu dei o meu sim no dia da minha consagração, eu dei o meu sim no dia que eu me prostrei naquele chão, eu dei o meu sim, né? Então, é um grito diário, porque o inimigo nos cerca, né? Que legal, padre. Que bom ouvir isso, né? Um sacerdote buscando. Tá vendo, gente? É gente. Claro que tem uma consagração, mas é um ser humano, é um homem, né? Buscando a santidade também. E por isso que a gente se une rumo a este céu. Um dia nós vamos estar lá. Ô padre, eu vou pedir para o senhor se preparar ali, pertinho da banda, que o senhor vai cantar para a gente no final desse bloco. E eu vou ali no padre Alessandro para fazer a última. Uma última colocação aqui, padre, que o padre Jefferson trouxe para nós, muito pertinente. O padre Jefferson falou de um negócio chamado chamado específico. Que negócio que é esse, padre? Eu estou dentro da Canção Nova e ainda tem mais coisa ainda que eu tenho que descobrir, não é possível. Estou falando do meu caso aqui, né? Mas imagina, uma pessoa já está lá no sacerdócio, por exemplo, e ainda tem alguma coisa a mais, tem um ponto a mais que ele precisa descobrir. Fala um pouquinho para a gente, o que é esse negócio de chamado específico? Na verdade, o chamado específico não é só do sacerdote, é de toda pessoa humana. O chamado específico é o nosso lugar nesse mundo. Esse é o específico. Só que para chegar ao específico tem um caminho. Vamos dizer assim, 3 etapas. Primeiro, Deus nos chama à vida. Quando Ele nos cria, quando Ele nos concebe no seio de nossa mãe. Por isso, no primeiro instante de concepção já é vida. Vida em plenitude que está ali, a vida humana. Esse é o primeiro chamado. Por isso, nós precisamos amar a vida. Nesse tempo em que a gente vê tantas doenças emocionais, tantos jovens dando cabo à sua vida, nós precisamos amar a vida. E amar a vida significa viver intensamente tudo. Quando eu consigo amar a vida, eu vou para a segunda etapa, que é a vida cristã. Eu entender que a minha vida tem uma base, um sentido, que é viver em Deus. Não é? Daí a força da nossa igreja que faz a vida sacramental, a graça acontecer pelos sacramentos, desde criança, no seu batismo e assim até o último instante. Quando eu consigo amar a vida e amar a minha vida em Deus, eu vou me questionar querendo saber o que eu preciso fazer. Aí que chega a vida específica, o específico da nossa vida. Com um detalhe, ele sempre existiu. Nós estamos com o testemunho do padre Jefferson aqui. Ele sempre teve o específico dele ministerial, sacerdote, padre. Vamos imaginar assim, está todo mundo lá no céu, antes de vir para cá. Quando chega a filhinha, Deus dá um manual e fala assim para você, olha, eu quero que você faça isso no mundo. Esse isso é o seu específico. No meu caso, padre, no caso dele, padre, no seu caso, pai, apresentador, dele câmera, dela produção, e assim vai. O específico é o nosso lugar no mundo. Nós precisamos achar esse lugar.